Bom, judiação dessa equipe, viu? Me colocar nesse bloco, depois de tão bagaço. Quem não está? Né? Quem não está? E aí, mas a gente tem que começar. A batida do coração não foi à toa. É um caminho que eu encontrei para conectar o meu coração ao coração de vocês. Posso assegurar, e, aliás, eu nem precisava dizer, acho que vocês podem concluir, que não é um coração num estado qualquer. Está com tanta emoção que está até difícil falar com vocês. Mas vamos começar. Bom, eu quis conectar o meu coração com o coração de vocês para falar de um propósito. Um propósito que já me acompanha há alguns anos, mais especificamente uma mudança de paradigma. Mas, para que vocês entendam melhor esse propósito, eu preciso contar uma história, a história de uma menina. Essa menina nasceu de parto normal através da sua mãe materna, que era parteira e benzedeira, numa condição socioeconômica nada favorável, só que ela era obstinada e idealizadora, tinha ânsia de crescimento. Como a maioria de vocês, eu acredito, ela encarava os desafios, gostava de encarar os desafios, de questionar aquilo que estava pré-estabelecido e buscar solução, ou seja, dar palpite. Bom, com esse perfil, foi natural que ela desse um outro passo assim que ela cresceu. Porque, apesar de nunca ter ido ao médico, a avó dela era benzedeira, então era cuidada com reza, nasceu com a avó que era parteira, então ela nem conhecia médico nenhum. Né? E, como falei, também numa condição de muita adversidade pela situação socioeconômica, mas, mesmo assim, ela resolveu enfrentar o vestibular mais difícil da época, que foi justamente de medicina. Então, quando ela chegou na faculdade de medicina, ela não tinha a menor noção do que era um contexto médico-hospitalar. E uma coisa chamou a atenção dela logo de cara. Logo nos primeiros anos de faculdade, ela percebeu o seguinte: se o exercício da medicina exigia um elevado grau de humanização, então, por que, no processo de ensino, se priorizava a técnica e a ciência, nem se dava confiança para o estudante? A pessoa do aluno, o desenvolvimento do aluno, ficava em segundo plano. Isso aconteceu já tem muito tempo, gente, essa história dessa menina. Só que, pelo jeito, não mudou muita coisa, não. Quando ela foi para a prática, ela viu também uma outra coisa meio descompassada, que é o fato de que, apesar de do sistema ser chamado de sistema de saúde, ele era centrado na doença e não na saúde. O paciente, em geral, não era visto, era vista a doença do paciente e não o doente. Bom, a questão, então, era que a visão era reducionista e não privilegiava ou não colocava em destaque o investimento humano. Esse era o paradigma, e era ou pegar ou largar. Então, ela não tinha muita escolha. Então, é lógico que a primeira sensação que veio foi: poxa, investi tanto e acabei fazendo uma escolha errada. Mas é um problema que ela tinha que resolver. Mas como ela era uma pessoa que tinha uma natureza artística, habilidosa, gostava de arte, já se envolvia com esse processo, ela aparentemente achou uma saída. Quando convidaram ela para assistir uma cirurgia plástica, naturalmente, quando terminou o procedimento, ela decidiu que aquela seria a especialidade dela. Parecia que estava tudo muito bem resolvido, só que, durante os longos anos de exercício da especialidade, ela se deu conta também de outro paradoxo, um descompasso entre a estética humana, que parte de um ser vivo, que pensa, sente, se modifica, né? Adolescente, jovem, envelhece e tal, e uma outra estética, que era padronizada, né?
focada só na aparência física, em geral, meio que refém de múltiplos interesses, muitos desses interesses, inclusive, desumanos. Ou seja, na busca desenfreada por procedimentos tangíveis e com resultado rápido, como a lipoaspiração, por exemplo, ou botox, as pessoas pouco investiam no que ela chamava de estética do ser, né? Que dependia da junção entre corpo, mente e espírito, do equilíbrio entre esses três elementos, sem o qual a gente não consegue sustentar os pilares da autoestima e da autoconfiança. É óbvio que essa inquietude toda tinha que sair por alguma via. E, na ocasião, o que ela encontrou como saída foi abrir uma clínica, na época, inovadora e muito bem-sucedida, em que, além dos procedimentos estéticos, ela aliava também ações direcionadas para a saúde e para a conscientização. Nesse ato, ela abriu a possibilidade da construção de um segundo eixo, né? É exatamente o oposto do outro. É o eixo que iria priorizar o desenvolvimento humano, priorizar o investimento humano. Desse eixo nasceu uma estratégia pedagógica que usava as experiências do dia a dia, no caso, as experiências dos próprios pacientes, como referências para eles desenvolverem autoconhecimento, autoestima e tal, enfim, tudo isso que faz parte do humano. Só que quando ela estava no auge desse empreendimento, ela foi surpreendida por uma doença neurológica que foi difícil de ser acertado o diagnóstico, e isso comprometeu drasticamente seus movimentos e, enfim, piorando, porque foi um início abrupto, depois ela tinha surtos, a cada surto piorava, no processo de piora chegou uma hora que não dava mais para continuar as atividades, teve que desativar a sua clínica, ou seja, estava, para quem é de Volta Redonda, sabe, estava com o pé no Portal do Saudade, que é o cemitério principal daqui. Então, mas tinha uma coisa também muito curiosa. Ao mesmo tempo que ela vivenciava toda essa limitação física, essa piora, ela percebia um aumento, né, do aspecto intelectual, afetivo, a visão de mundo, enfim. O sentimento era muito positivo, apesar do desastre físico, apesar daquela sensação de finitude. Mas, exatamente por ter nesse estado, ela se deu conta que não dava mais para ficar fazendo rascunho. A gente não faz rascunho na vida, a gente faz uma vez, faz duas vezes. Quando você está na tábua da beirada, tipo, ou você faz a coisa direito, porque não vai dar tempo de fazer de novo. Então, ela se perguntou em que, de fato, valeria a pena ela investir no tempo que restava da vida dela. E aí, coerente com o trajeto que ela fazia, a resposta foi bem incisiva. É na estética do ser, a estética humana. A partir dessa resposta que ela se deu, ela falou, bom, fixou o olhar lá no segundo eixo, aquele que permitiria desenvolver pessoas, abriu um site para favorecer sua conexão com o mundo. Nesse site, colocou um blog, uma galeria de arte, porque ela era apaixonada por arte, de um modo geral, e o tal programa que eu falei, que era estratégia pedagógica, né, para desenvolvimento de pessoas, que tinha o nome de Belas Conversas. Ela colocou esse programa no site e passou a aplicar à distância através de encontros online. Tá? Bom, então, a partir dessa experiência, eu nem preciso dizer o quanto que ela ampliou o ângulo de visão dela, o ângulo de percepção de mundo dela. Então, ela viu com muita clareza o seguinte, que o mundo era submetido a um permanente paradoxo. Porque, ao mesmo tempo em que quase tudo o que nele ocorria fosse decorrente das ações humanas, pouco se investia na qualificação humana, na qualidade do desenvolvimento humano, né? Então,
para romper, e isso, obviamente, trazia sérias consequências. Para romper esse paradigma, ou melhor, para romper com esse paradoxo, era preciso investir mais no sujeito da ação do que na ação do sujeito, né? Ou seja, inverter o paradigma. Essa menina habita dentro de mim. Ela me desperta todos os dias e, como um farol, ilumina o meu caminho para que eu não me perca. Essa menina sou eu. Tá? Bom, a partir dessa vivência, bom, aí tem essa amiga que me acompanha, bengala, foi meu pai que fez. Bengala artesanal foi feito com galho de uma árvore. E ela traz também uma simbologia, porque, ao mesmo tempo que ela me ajuda, quem está aí me vendo o dia inteiro, vê o quanto que ela me ajuda a equilibrar meus passos, ao mesmo tempo também ela me lembra o quanto eu sou humana e o quanto eu preciso de apoio. E nessa empreitada que eu me lancei, né, no sentido de colocar toda a minha atenção, toda a energia que eu tenho, né, com um propósito único de contribuir para que, de fato, a gente consiga resgatar essa humanidade que está dentro da gente, que é intrínseca e que a gente vai perdendo com o tempo. É evidente que, para dar conta dessa empreitada, ninguém faz isso sozinho, você precisa estar conectado com outras pessoas, né? Então, quando eu vejo eventos como esse, quer dizer, quando me convidaram para vir aqui, primeiro eu nem tinha ideia de que era uma coisa do tamanho que é. Eu te confesso confesso a vocês que quando eu me dei conta do tamanho, eu me apavorei, porque o meu estilo é olho no olho, quem me conhece sabe disso, né? De grupos pequenos, eu não estou acostumada com tanta gente. Enfim, mas eu achei, e agora estou mais do que convencida, que valia a pena eu aceitar, porque aqui eu encontraria meus pares. E é isso que eu acho que está acontecendo. Eu estou encontrando meus pares. Então, quando eu vi lá o, né, TEDx, Volta Redonda, como é que é o subtítulo? A Cidade Além do Aço, né? Aí eu fiquei pensando, né? Pensando em Volta Redonda, que é a cidade que eu moro e onde eu estou há tanto tempo, eu falo, além do aço, pulsam corações que clamam por humanidade. Não só lá, eu acho que o mundo inteiro, o país, clama por isso, né? Quer dizer, uma das alegrias que eu tive quando eu recebi o convite, porque ele veio através disso, veio desse trabalho, né? Me deu muita alegria, porque quando você tem uma ideia, alguma coisa que te apaixona muito, que te envolve, que você percebe, às vezes você tem ideia que só você que está vendo aquilo, né? E às vezes acontece isso mesmo, como diz o colega que me antecedeu aqui, é evidente que eu também tenho o meu lado de loucura, eu não fujo à regra. Então, às vezes, a gente enxerga uma coisa achando que ela está, enfim, que está no momento certo da gente colocar e, às vezes, não está. Então, quando eles vieram me convidar, eu tive também a noção disso. Quer dizer, então, isso que eu estou percebendo como necessário e que eu estou vendo que a fala das pessoas que vieram antes de mim, que tudo esbarra na mesma coisa, quer dizer, se você tem uma pessoa que é de fato humanizada, sensível ao outro, que tem empatia e respeito pelo outro, você não precisa de lei, você não precisa de regra. Naturalmente, ela vai fazer isso. Então, não adianta você dizer para ela, você vai fazer ou não vai fazer, você vai pagar tanto de multa, se você pagar, se não fizer, ou vai preso, e aí a gente vê que está faltando cada vez mais presídio. Por quê? Não adianta você investir na ação negativa da pessoa se você não investe no desenvolvimento dela como pessoa. Aí você investe na criança. Mas qual a estratégia que a gente usa para investir no adulto? O adulto já foi uma criança, e por uma questão de modelo de comportamento do que a gente vê acontecendo no cotidiano, esse adulto que foi criança, ele se deteriora.
Então, o que fazer? Quer dizer, aconselhar ou dizer para a pessoa fazer? Aí vocês vão perguntar, tá, Denise, está dizendo isso, tá, mas então fazer o quê? É claro que eu não tenho a resposta pronta. Eu tenho, eu tenho uma estratégia que, evidentemente, tem dado certo, tem funcionado, mas eu acredito que, na verdade, seja a soma de estratégias. Aqui, né, a Karina, enfim, todas as pessoas que passaram por aqui, que já estão desenvolvendo um trabalho super bacana, talvez esteja falando, aí o TED sugere isso, né, porque o TED ele atrai pessoas que têm esse perfil, e, ao mesmo tempo, é como se ele estivesse dizendo, eu estou aqui facilitando a ampliação da rede, né? Eu estou aqui propondo, sugerindo a união de forças. Eu estou aqui propondo continuidade. Então, eu acho que esse estímulo, né, que o TEDx aqui está dando, eu vejo como uma possibilidade, sim, da gente somar forças, né, e cada um trocando com outra a experiência, o que ele tem vivido e tem dado certo. A gente, inteligentemente, porque eu falo que o desenvolvimento humano não é uma questão amorosa, nem é uma questão romântica ou né, ligada à religiosidade ou coisa do tipo. A questão do desenvolvimento humano é ligada à inteligência. Não é inteligente a gente não investir na gente como seres humanos. Não é inteligente. Então, a pessoa pode não valer nada, entendeu? Tipo, caráter, não sei lá, essas coisas. Mas, se ela for inteligente, obviamente, eu não estou contabilizando aqui os psicopatas, né? Porque para eles não tem regra, então não dá para contabilizar. Então, tirando esse time, todo o resto, com certeza, se for inteligente, não age mal, porque não é um bom negócio a gente agir mal, né? Então, eu nem tenho mais muita coisa para dizer para vocês, né? Eu poderia finalizar, acho até que eu gostaria de finalizar com até breve, porque a minha esperança é que a gente continue conectado, né? Eu falei que eu precisava conectar o meu coração com o coração de vocês. Eu espero que vocês não tenham me deixado na mão, né? Então eu estou confiando que o coração da gente está conectado e que a gente vai estar agora num processo de até breve mesmo, não é adeus ou só um obrigado e acabou.